chamado para dar uma entrevista para a Rádio Assunção, porque o seu locutor, Júlio Salles, teve um infarto. Então, foi me pedido para falar sobre o caso dele, sobre o infarto, e aproveitar e falar sobre o tipo de dor no peito que acontece em pessoas que têm infarto. Vamos ouvir essa entrevista? Vamos falar com o Dr. Ricardo aí sobre problemas aí de coração também, Cristine. Vamos falar com esse cardiologista que é tão respeitado e tão querido aqui em Fortaleza, no estado do Ceará. Vai, Cristine Martins. É isso mesmo, mas nós tivemos um pequeno susto, né, durante esses últimos dias, por conta do Júlio, ele que estava sentindo dores no peito, ele reclamava de cansaço, e hoje eu acho importante a gente trazer o Dr. Ricardo Pereira aqui para conversar um pouco sobre os sinais do infarto e quais aqueles sintomas que a pessoa sente e já precisa realmente procurar um médico. Bom dia, Dr. Ricardo, tudo bem? Tudo bom, Cristina? Bom dia, é um prazer estar aqui de novo na sua rádio, na presença do Moésio e do Ricardo. Então, doutor, a minha primeira pergunta para o senhor é essa, eu acredito que é a mais importante. Qual é o sinal que realmente a gente já precisa tomar mais cuidado, já precisa ter mais atenção para buscar um médico, para buscar ajuda no caso de um infarto? Antes de eu responder a sua pergunta, eu queria saber se do Júlio Salles, se eu posso usar o exemplo dele. Pode, Júlio. Pode usar teu exemplo, Júlio? Sim, claro que sim. Tranquilamente. Tá. Então, o Júlio me deu a honra de estar no meu consultório em setembro, fazendo uma avaliação. E ele estava com a pressão um pouco alta, ele se queixava de dor no peito, estava com a pressão um pouco alta, e havia pequenas alterações nos exames, tanto no eletro quanto no ecocardiograma. Como ele já passou de 50 anos de idade, né, Júlio? Já passei, foi dos 80, doutor. Como ele já fez 80 anos de idade e tem pressão alta e tem diabetes, então nós valorizamos muito chamados fatores de risco para a doença coronariana. Quais são? É a idade avançada, o sexo masculino, a pressão alta, o diabetes, colesterol aumentado, obesidade, sedentarismo, tabagismo e estresse. Quanto mais fatores o indivíduo tiver, maior a probabilidade de ter doença coronariana. No caso do Júlio, como ele já tem 80 anos de idade, pressão alta e diabetes, é do sexo masculino, então ele se queixava para mim de uma dor precordial, que eu vou já explicar melhor, respondendo a pergunta da Cristine, como é que eu tive de dor. Ele se queixava de uma dor no peito, e com esses fatores de risco, obrigatoriamente, nós tínhamos que afastar a doença coronariana. A maneira mais simples de fazer isso é com o teste ergométrico, o exame de esforço. Por algum motivo, o Júlio não podia fazer, eu solicitei para ele uma cintilografia do miocárdio, que é o exame que consiste numa injeção de um isótopo radioativo na veia, e o indivíduo vai para uma câmara que capta a chegada desse isótopo no coração. E aí vê se tem isquemia ou não. Isquemia é a dificuldade de chegada de sangue em um órgão, no caso do miocárdio. A cintilografia do miocárdio do Júlio foi normal, o que tornava a probabilidade de doença coronariana dele muito baixa. E por isso eu fiquei tranquilo, controlei a pressão, controlei os fatores de risco. Quando a Cristine disse que ele teve um infarto, eu fiquei muito surpreso. Por quê? Porque uma cintilografia do miocárdio normal ou negativa, ela deixa a possibilidade de doença coronariana muito baixa. Como medicina não é matemática, nós não temos 100%, que nós chamamos de sensibilidade e especificidade. Temos cerca de 90%. Então, ele tinha apenas 10% de chance de ter doença coronariana depois desse exame. Infelizmente, ele estava nesses 10%. Respondendo à pergunta específica da Cristine,
A dor no peito da doença coronariana nós chamamos de angina. É uma dor que se localiza em cima do peito esquerdo ou em cima do externo, que esse outro fica no meio do tórax. É uma dor em aperto que costuma se irradiar para o braço, para a mandíbula, para o pescoço e pode ser acompanhado de falta de ar, como você me falou aí do resultado. Doutor Ricardo, me diga uma coisa que eu lhe pergunto. Esse problema de angina, esse problema do Júlio Salles, ele poderia, por exemplo, na hora do jogo, na hora de um grito do gol, porque ele trabalha com emoção, ele poderia ali simplesmente ter tido uma parada cardíaca e ter caído seco para trás e ter sido fulminado, sim ou não? Sim, é o que nós chamamos de infarto fulminante. Não se sabe exatamente o que leva a alguns infartos. A pessoa está atendida e outros não. Cerca de 10% dos infartos não dá tempo da pessoa chegar no hospital. É chamado de infarto fulminante. Mas não se sabe exatamente o que leva ao infarto fulminante ou não. Esses casos aí para o leigo, seria a reanimação, a tentativa de reanimar, doutor Ricardo? Seria a tentativa... É Moés que está falando? Sim, é ele sim. Sim, Moés, seria a tentativa de reanimar, mas mesmo assim, 10% dos pacientes que têm infarto não conseguem ser reanimados e não conseguem chegar ao hospitalzinho, entendeu? Uma coisa, primeiro eu queria saber, o nome é infaste ou infarto, doutor Ricardo? As duas formas estão corretas, Moedo. Infarto, começando com E e terminando com E, ou infarto, aí começa com I e termina com O. Diga uma coisa, esse tipo de doença, de procedimento do Júlio, dá mais em homem ou dá mais em mulher, doutor Ricardo? Mas em homem, Moedo, um dos fatores de risco para a doença coronariana é o sexo masculino. Agora, isso só vale, Moedo, até o período da menopausa da mulher. Até a mulher entrar na menopausa, ela tem menos risco de doença coronariana que o homem. Mas na hora que ela entra na menopausa, o risco se iguala. Vou lhe fazer uma outra pergunta. Diz que a dor do infarto, até o Vicente Neri tem uma música que ele gravou dos Nonatos, que é a dor do infarto e tal, ele fala sobre isso aí nessa música. Dizem que é uma das dores mais insuportáveis que pode ter o infarto fulminante. E dizem até que nas necrópsias, lá feitas nos exames, são encontrados, por exemplo, sinais de esperma no ser humano masculino. Porque a dor é tão grande que ele passa assim como se fosse uma espécie de orgasmo. Verdade ou fake isso, doutor Ricardo? Acho que é fake, Wes. Eu não ouvi falar, não. A dor do infarto realmente é uma dor intensa, mas assim, entre as doenças cardiovasculares existem algumas que dão dor mais intensa, como a dissecção da aorta. O que caracteriza, Moésio, é um conjunto de coisas. É aquela dor que nós chamamos de típica, que eu falei, mas vou repetir porque é importante, uma dor em aperto na região em frente ao coração, na região external, com irradiação para braço, mandíbula, etc. E no infarto, Moésio, essa dor costuma se acompanhar por manifestações associadas. Eu já vou aproveitar e perguntar para o Júlio se ele fez na hora. Então, sudorese, fria, náusea, sensação de morte iminente, falta de ar. Você teve isso aí, Júlio? Não, doutor. Eu estava caminhando na Duque de Caxias, na direção do meu carro, que estava no estacionamento de uma farmácia. Aí, de repente, me deu aquela ardência muito forte no peito. Aí eu disse para minha filha, o peito ardendo está demais. Mas parem que eu vou buscar água para o senhor. Não, eu vou para o carro. Aí cheguei, fiquei sentado no carro, e minha mulher também foi buscar água na farmácia. Aí foi passando, só passou e eu não tive mais absolutamente nada. Agora, eu já vinha sentindo essa ardência no peito já há algumas semanas. E outra coisa, doutor Ricardo, deixa eu lhe fazer mais uma pergunta. A hipertensão, ela pode mais lesar o cérebro ou pode mais explodir o coração? O que é mais perigoso nesse sentido aí? Moésio, não dá nem para dizer assim que é mais perigoso, porque depende de como vai acontecer a manifestação.
Mas essa sua pergunta foi ótima para lembrar os órgãos alvos que são potencialmente lesáveis pela hipertensão. Os três você já falou dois. Coração, levando a infarto, por exemplo, o cérebro, levando a acidente vascular cerebral, e um terceiro órgão potencialmente lesável são os rins. A gente pode ter insuficiência renal, por exemplo. Ricardo, muito bom conversar com o senhor. Obrigado por tudo que você fez aí pelo nosso companheiro, viu? Tudo de bom, muita sorte. Obrigado mesmo aí pela sua lucidez. Parabéns aí pelo seu trabalho. Tudo de bom, doutor Ricardo. Eu que agradeço. É um prazer renovar estar com vocês. Abraço, então.